Olá, boa noite a todos. Eu sou a Mariana Chameletti. Estamos aqui ao vivo para mais uma edição da live da coluna Justiça do IBDD. Hoje eu tenho o desafio de conversar com o Dr. Gustavo Delbin. O primeiro desafio vai ser resumir o currículo do Dr. Gustavo, sem mais delongas, porque hoje o assunto vai ser longo e a gente vai ter muita coisa para tratar por aqui. Eu queria convidar o Dr. Gustavo para entrar aqui. Enquanto ele não entra, eu vou aproveitar aqui para destacar a presença de muitos amigos queridos, Dr. Leonardo Andreotti, presidente do IBDD. Vejo aqui muitos conselheiros, membros filiados, amigos queridos que estão aqui. E destacar aqui o projeto das lives do IBDD. Ele sempre acontece às terças e às quintas-feiras, às 19 horas, sucedendo a publicação da coluna, que é às segundas e quartas, no site do IBDD, que está o link na biografia. Vamos esperar o Dr. Gustavo entrar. Deixa eu ver aqui se eu acho a solicitação dele, só um minuto. Aqui. O artigo da coluna dessa semana, publicado pelo Dr. Gustavo Delbin, ele trata do novo normal do esporte, que se refere a algumas expectativas que a gente vai poder ter com relação a esse momento pós-pandemia. Enquanto o Dr. Gustavo não entra, eu vou começar aqui pelo primeiro desafio, como eu disse, que é resumir o extenso currículo dele. Então, vou pedir licença para ler. O Delbin é um grande advogado, é conselheiro vitalício do IBDD, é ex-presidente, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, ele é mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lérida, é vice-presidente de Registros, Transferências e Filiação da Federação Paulista de Futebol, é presidente do Conselho Fiscal do Comitê Paralímpico Brasileiro, é membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, das Comissões de Direito Desportivo da OAB-SP e da OAB de Piracicaba, é coordenador da Revista Brasileira de Esportivo e, além disso, pelo que eu vi aqui do currículo dele, fez 6 pós-graduações na área desportiva. Ele é da segunda geração de advogados de direito desportivo. Foi aluno dos grandes mestres, Dr. Álvaro Mello, Dr. Valete Perry. É um grande incentivador, foi professor de todos nós. E só aí vai a live toda. Alguém está dizendo aqui sim, só aí vai a live toda. Delbin, acho que você está com algum problema para conseguir conectar? Não estou vendo. Mas, enfim, eu pessoalmente tenho muita gratidão a ele. Vou aproveitar. Eu sou advogada criminalista. No júri, a gente tem o hábito, antes de receber o munus, de falar em nome do defendido. Delbin, acho que você precisa pedir para entrar. Eu não consigo te convidar. A gente tem a sorte de poder falar sobre a pessoa. Aqui ele pediu. Vamos lá. Opa, vamos ver se ele entra. Então, como eu ia dizendo, antes de começar o júri, a gente sauda as pessoas com as quais a gente divide a tribuna. Então, para eu dividir essa fala aqui com o Dr. Gustavo, eu quero registrar minha gratidão por ele, um grande incentivador à minha participação no direito desportivo, à minha produção de conteúdo, enfim. Delbin, eu botei aqui, já te autorizei, está dando aguardando. Não sei se está com alguma questão a conexão, mas está falando que está aguardando a sua conexão. Deixa eu ver aqui. Não. Acho que você precisa apertar em alguma coisa, mestre. Bom, enquanto ele se conecta, queria sugerir a todos a leitura do texto dele, que está disponível no site do IBDD, na coluna. É o texto que traz as expectativas para o novo normal do esporte e ele traz aqui, eu já quero começar, já separei aqui várias perguntas, queria convidar todos que façam, que usem a caixa de perguntas. Enquanto o Dr. Gustavo nos conecta, eu queria convidar também vocês que usem um aviãozinho de papel que tem aqui embaixo para encaminhar a live, convidar os seus amigos a entrarem. Deixa eu ver aqui se está com algum problema técnico. Aparentemente não, Debinha, é só você pedir para entrar que você consegue. Para além disso, eu queria salientar para vocês que estão abertas
inscrições para os prêmios Valete de Perry e Álvaro Melo Filho, que no site do IBDD elas estão abertas até o dia 16 de outubro para receber artigos que vão ser premiados no final do ano. A gente espera que no Seminário Internacional de Direito Desportivo, que a gente não sabe ainda se esse ano vai conseguir acontecer, essa é uma das expectativas que a gente tem, mas vamos ver o que vai ser. Vamos tentar aqui de novo, Delbin. Alguém tá falando que ele está fazendo charme. Opa, pronto, apareceu. Oi, Delbin, chegou? O presidente está falando aqui, Delbin é malandro, faz de propósito para criar expectativa. Ih, acho que a internet dele está um pouquinho ruim. Põe no 4G, Delbin, acho que funciona um pouco melhor. Ih, caiu. Saiu de novo. Delbin, tenta colocar no 4G e pede para entrar de novo, que aí eu acho que funciona melhor. Foi o que a gente fez na terça-feira com o Gabriel, que eu vejo online. Queria aproveitar para cumprimentar aqui vários amigos online, filiados do IBDD, coordenadores, conselheiros, Júlia, Renato, Júlia, Gelli, Edu Galan, amigo querido, Paula. Muitas pessoas queridas estão aqui online acompanhando a gente, prestigiando. Vamos ver se o Dr. Delbin consegue entrar dessa vez e fixa na conexão. Enquanto isso, eu queria convidar também todos vocês a seguirem o Instagram do IBDD, que ainda não segue, ativarem as notificações para que às terças e quintas, quando a gente ficar online na live, vocês recebam a notificação e não percam nenhum lance, nenhum movimento. Ali, Isabela Gobete, Rafa, Viviane. Queria convidar todos vocês a conhecerem e se afiliarem ao IBDD. As vantagens para quem é afiliado do IBDD são a possibilidade de poder participar dos prêmios, Valete de Perry e Álvaro Melo Filho, a participação em eventos, conviver com esses grandes mestres do direito desportivo e também poder publicar na Revista Brasileira de Direito Desportivo, um grande instrumento. Agora, deu certo, será? Uai, não sei, me ouve? Eu te ouço. O pessoal tá ouvindo? Que bom, que bom. Desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. E aí, gastou tudo que tinha para falar? Já anunciou revista? Já pediu inscrição? Falou pro pessoal mandar direct? Falou tudo. Então, beleza. Tudo já falei. Então, agora a gente pode entrar no assunto já cumprimentei a turma toda. Que bom. Desculpa o atraso, desculpa o problema tecnológico. Vale a pena a gente dizer, né, que como senhorzinho de 46, prestes a fazer 47, é óbvio que eu sempre demoro para entrar nesses bagulho. Então, assim, tive uma outra live também de Instagram, que eu pensei que era no computador, deu tudo errado, mas enfim, agora estamos aqui, vamos falar. Desculpe. Entrada triunfal. Então, vamos direto ao assunto, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, eu queria convidar todo mundo a usar a caixa de perguntas para fazer perguntas, porque eu imagino que serão muitas, e elas podem se perder nos comentários. Então, eu, como sua interlocutora, vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta. Então, a epígrafe do seu texto é lindíssima. Então, eu vou pedir licença para ler e queria saber um pouco o que você escolheu. Então, claro. A epígrafe do Papa Francisco, e que fala assim: relançar o esporte pela paz e o desenvolvimento. Nesse período, onde muitos eventos estão suspensos, surgem os melhores frutos do esporte: resistência, espírito de equipe, fraternidade e dar o melhor de si. É lindíssimo, mas além de ser lindo, por que você escolheu? Bom, por ser lindíssimo, por ser muito real, né? Por ser muito atual, porque o Papa Francisco é uma liderança mundial e que gosta muito de futebol, inclusive, torcedor de São Lourenço, na Argentina. E também por colaboração das pessoas, né? Aqui, esse espírito de equipe que ele diz aqui, que cita, é exatamente o que aconteceu nesse caso. Porque quem me passou o texto... Não está me ouvindo? Tá me ouvindo, Mari? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um sinal aí. Vamos lá. Júlia também. Oi, filha. Tudo bem? Voltei, tudo bom? Voltou. Tudo bem. Então, vamos lá.
Não é para Caramba, tá acontecer. difícil a Vambora, internet vamos hoje, falar. né? Viu? Vamos Controla o lá. tempo aí, me controla também nas É, respostas para eu ficar mais rápido. Então vamos lá, falando do Papa. manda ver, manda ver. Qualquer coisa a Falando do gente fecha e Papa, abre o de negócio do novo. espírito de equipe, quando ele cita o espírito de equipe, foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu tenho o hábito de, toda vez que eu escrevo, eu mando para um monte de gente revisar. Então, por exemplo, a Mara leu, a Mara é sempre a minha primeira revisora, você leu, porque você era a minha entrevistadora, interlocutora, que seja. Interlocutora. O Uhum. Perol, minha equipe toda lá da federação, né? Renato Renatino, que sempre lê, né? O Gabriel, o Matheus, e o Renato Almeida, que também trabalha com a gente lá na Uhum. federação, foi quem me falou. Delbin, seu texto tá legal, se você quiser, tem uma contribuição aqui para te dar com relação a uma citação do Papa Francisco pela volta do esporte. Volta do esporte por quê? Por causa de espírito de equipe, de fraternidade, de resistência e de dar o melhor de si. Então, acho que esta mensagem não tem como ser melhor. E foi justamente pelo espírito de equipe. Não, é fenomenal, muito bom. É um baita texto. Eu É. falei para você desde a primeira leitura, A que eu e Júlia a Gelli Júlia até também comentamos, a revisou. Júlia Gelli, que É auxilia na isso aí. coordenação da coluna. A gente comentou assim, é um texto que ficou incrivelmente bem Legal, obrigado. construído, assim, fenomenal. Então, de novo, eu queria pedir para o pessoal fazer perguntas, mas eu vou aproveitar aqui para eu continuar eu fazendo as perguntas. A gente tem ouvido muito falar de novo normal. A gente já tem condição o que é o novo normal, por que novo normal e qual será o novo normal Não, do vamos lá. esporte? Já fiz algumas O que perguntas eu nisso. acho, eu ouvi a primeira vez falar novo normal, salvo engano, o primeiro-ministro da Inglaterra, que ele falou que o que a gente tinha antes, e o Reinaldo também, presidente Uhum. da federação, também fala, o que a gente tinha antes não existe mais. Eu sempre falei isso também, em todas as vezes que eu pude me manifestar sobre isso. O que a gente tinha antes não temos mais. Então, por exemplo, a final do Campeonato Paulista da Série A1 seria dia 26 de abril, né? Então já não teve, nós temos 6 rodadas para ter. Então, isso só para falar de esporte, nem falar da nossa vida. Nossa vida vai ser diferente, sabe? Não vai ter Uhum. abraço, não vai ter aperto de mão, ou pelo menos se tiver, vai ser com muito mais cuidado, usando máscara, passando No máscara, mínimo com ou máscara, né? luva, ou álcool gel, enfim, a gente vai ter outros cuidados por conta de um inimigo que nós temos, que é o vírus, e que vai ser esse agora, mas que vão ser outros. A gente sabe que é um tipo de coisa que vai poder acontecer e vai acontecer muito. Então, enquanto não tiver vacina ou É. remédio, a gente vai ter que E, mudar muito o nosso padrão de modo de agir, digamos assim. Então, o novo normal vai ser ter muito mais sim, atenção acho que sim. consigo e com as outras pessoas, entendeu? A gente vai ter que ter muito mais cuidado, digamos assim, do que a gente teve até hoje. Então, o novo normal que eu quis dizer aí é dizer, gente, o que passou é diferente do que nós vamos ter para frente, entendeu? É muito isso. Então, aí, para o esporte, é a mesma Uhum. situação. A gente não tem o mesmo dinheiro que tinha, não temos as mesmas datas que tínhamos, não temos, Uhum. enfim, o investimento vai ser diferente, o cuidado vai ser diferente, vai ser tudo diferente. Então, nós temos que nos preparar para esse novo normal. E você acha que a gente já tem condição de ter alguma Eu acho que ideia do ideia que é nós o novo temos, né? normal? É a ideia do cuidado, é a ideia do preservar as possibilidades da gente estar junto, sem um infectar o outro, sem um prejudicar o outro, sabe? É uma coisa que ficou bem pessoal e bem delicada, se for ver. É uma questão de pensar que nós não podemos fazer o mal para os outros. Acho que isso é o principal, né? Porque, sei lá, vamos lá. Perfeito. Aproveitando o gancho aqui de algumas coisas que você falou, no seu artigo você trouxe vários exemplos de esportes diversos, de federações diversas, e aí eles têm algumas coisas, alguns Claro, denominadores claro, comuns. Você pode claro. falar um Bom, pouco falar sobre primeiro da eles? pesquisa, que sim, eu tenho a minha equipe lá da federação, Matheus, Gabriel, me ajudaram bastante nessa pesquisa, é uma pesquisa que ficou grande, o material que resultou da pesquisa é bem maior que o texto, só que como nós estamos tratando de uma coluna, não dava para escrever tudo, então a gente resumiu. Então a gente Não resumiu. Acho que cabia, o né, tanta básico de informação. todas elas, a gente tem alguns pontos em comum. Acho que são 6 pontos que a gente tem em comum em todas elas. Mas para citar os principais, eventos sem público,
né? Não teremos público, pelo menos nesse princípio, em todos os protocolos estão falando de eventos sem torcida, eventos sem participação, nem mesmo dos profissionais que trabalham na imprensa. Vai ser bastante limitado o número de pessoas nesses eventos. Distanciamento, né? Uso de máscara, uso do álcool em gel, distanciamento, inclusive, óbvio que não para jogar, né? A gente não tem como jogar distante. O marcador no futebol vai estar junto, no judô, no MMA, as pessoas estão ali disputando uma partida. Mas também, com relação a isso, esses que não estão de máscara, os atletas não estarão, mas todos os outros estarão, eles obrigatoriamente serão testados, e testados mais de uma vez. A ideia é que, dependendo até do protocolo que se adote ou que se fale, por exemplo, do MMA, eles ficarão todos, durante aquele evento específico do final de semana, num mesmo hotel, todos isolados em suas acomodações, testados para entrar e testados antes de lutar. Então, quer dizer, esta é também a situação que nós pensamos em adotar no futebol aqui, entendeu? É a mesma situação de se pensar, vamos testar todo mundo. Testou todo mundo, daí fica concentrado. Se não é num hotel, é no próprio alojamento do clube, se não é ou no CT do clube, seja onde for. Precisa estar isolado a partir do momento que testou, é negativo, evidente, e desse teste negativo, a gente daí sim começa a ter os cuidados para preservar essas pessoas, para que ele não tenha contato com ninguém. E quando eu falo de testar as pessoas, é testar árbitro, testar bandeirinha, testar maqueiro, testar gandula, testar o pouco da imprensa que estiver presente, enfim, todo mundo que estiver envolvido vai ter que ser testado. Legal. Eu vou aproveitar aqui para ler, chegou um comentário de Diego Antunes. Bom, né? Salários estavam inflacionados, descuido com higienes básicas eram comuns. Fatores que temos a partir de agora, oportunidade de ajustar e reeducar. Além disso, eu queria aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está entrando aqui. Oh, acho que sua filha está falando, oi, pai. E uma amiga dela mandou, beleza, oi, pai da Gil, certíssimo. Então, vamos seguir aqui a pergunta de $1 milhão para você. Não, qual é o futuro do Campeonato Paulista? Que teremos Campeonato Paulista, a pergunta de $1 milhão é quando, né? Eu não sei quando, não sabemos, não temos como saber esse quando. Ainda com esse plano de abertura do governo do estado, ele não veio previsto, né? E o próprio prefeito hoje já disse que as coisas não vão ser bem daquela forma na Mas capital, veja, pelo menos, a gente então, na federação tem feito reuniões com todos os clubes, divididos em séries, então a gente fez série A1, A2 e A3 primeiro, e agora, essa semana, a gente está fazendo, acabei de sair de mais uma reunião, 2 hoje, da Série B, dos clubes que compõem a Série B, que são mais de 40 clubes. Então, espalhados pelo estado de São Paulo inteiro, com realidades totalmente diferentes. Então, você tem 2 times em Guarulhos, uma cidade que tem muito problema com relação à Covid-19. São Paulo, evidente que nós temos os 6, 7 times da capital que também sofrem as consequências, mas você tem cidades do interior que a situação é muito tranquila. Cidade como, para citar uma, Tupã, por exemplo, o comércio voltou já, enfim, não tem nenhum caso na cidade. Então, algumas cidades têm uma realidade totalmente diferente que já voltaram a treinar ou que voltaram a ter atividades, não o treinamento diretamente ali, não é o treinamento direto no clube, mas aquele treinamento pela internet que está sendo feito, passado pelas comissões técnicas aos atletas, essas coisas todas, eles começam a montar de novo um plantel, porque muitos clubes já acabaram os contratos em 30 de abril. Então, enfim, assim, são realidades completamente diferentes. Nossa. E nós temos um estado gigantesco e são filiados à Federação Paulista 100 times. O que você ia perguntar do campeonato? Então, sim, nós teremos. Com certeza teremos. No Campeonato Paulista não sabemos quando. Não sabemos quando. E a quantidade de sedes, Delbin? Você acha que pode ser feito tudo numa sede só? Nós não temos esse dado ainda, entendeu? Porque pode ser que mais próximo do retorno a gente já consiga. Uma coisa legal também que acontece aqui é que os clubes todos decidiram que vão voltar ao treinamento juntos. O treinamento oficial mesmo dentro do clube, todos os clubes vão voltar.
ao mesmo Isso é tempo, muito coisa legal. que não está acontecendo em outros lugares do país, né? E, enfim, a gente consegue, então, com isso, Uhum. diminuir risco e equilibrar a situação desportiva. A gente tem esta situação da volta como certeza. É certo que nós vamos voltar. É muito mais fácil você voltar com um campeonato regional, que você não tem problema com avião, com hotel, as distâncias são menores, do que a gente pensar num campeonato brasileiro, no campeonato da Sul-Americana ou na Copa Libertadores, que vai exigir que se tenha a malha aérea pelo menos melhor regulada, os hotéis já atendendo, enfim, nós temos um outro passo. Então, acho que o primeiro passo de ter o regional é excelente. Então, é preparar para voltar. O que a gente tem feito é isso, preparar, e nos preparamos muito bem para voltar às competições. Nós temos 3 competições em andamento suspensas, né? Série A1, Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista, com 48 equipes. O campeonato da Série A1, só para te dizer, faltam 6 rodadas. 2 rodadas com 16 clubes, com 16 times, uma rodada com 8, uma rodada com 4 e 2 rodadas com 2 times. Então é uma situação bem mais simples para se fazer. Se é uma sede só ou não, a gente vai decidir num arbitral antes desse retorno. Se vai poder ter alguma situação em termos de hospedagem específica, também vai se decidir antes. O que já temos decidido é o protocolo de higiene, que é a situação do álcool em gel, a situação do distanciamento, a situação do uso de máscara, redução do número de pessoas. Nós, como é o da Bundesliga, por exemplo, nós não passaremos de jeito nenhum de 300. A gente até pensa em muito menos do que isso. A La Liga, por exemplo, fala em 193 pessoas envolvidas no dia do jogo, no match day. Então a gente pensa em ter menos do que isso. Mas, assim, tudo isso está previsto já no nosso protocolo. Dividindo em zonas, né? Zona campo, zona estádio, zona cercania. Então é para a gente poder ter um equilíbrio e um cuidado maior com todo mundo. O protocolo da Bundesliga, ele está super bem explicado no seu artigo. Quem não leu, eu convido que leia, porque ali ele está super bem detalhado. Eu vou passar aqui para as perguntas que o pessoal está fazendo, vou te parar um pouco de monopolizar a conversa. Então, vou privilegiar primeiro quem usou a caixa de perguntas. E aí, vamos lá. Diego Petati. Doutor Gustavo, sobre essa questão do teste da concentração, sabemos da limitação legal de 3 dias de concentração na Lei Pelé. E aí não dá para ler o resto, mas ele está perguntando sobre os protocolos, que talvez eles Diego, vamos abranjam lá. Na mais verdade, dias. nós estamos tratando de uma situação completamente fora do que era a realidade antiga. É o que eu falei, é um novo normal. Nós não podemos pensar com o raciocínio de que a lei permitia 3 dias de concentração. Teremos que mudar isso. A competição, e isso, óbvio, que nós vamos fazer sozinhos. Não é, a federação não muda a lei, mas a federação pode propor uma mudança na lei. A federação pode conversar com o sindicato para, por exemplo, diminuir o período em horas entre uma partida e outra. Hoje nós temos 60 horas entre uma partida e outra de futebol. A gente se precisar diminuir isso para 48 horas, por exemplo, a gente faz 3 partidas numa semana e em 2 semanas a gente acaba com a competição. Então, assim, não temos mais o que tínhamos antes. Hoje nós teremos, a partir de agora, quando a gente voltar, nós teremos uma outra realidade. É isso que eu falo do novo normal. O novo normal é que precisaremos do apoio de todos os envolvidos, atletas, árbitros, federação, gestores, governo, todas as autoridades envolvidas precisam estar no mesmo rumo. Nós precisamos ter o mesmo norte. Se a gente tiver qualquer tipo de diferença, vai gerar um ruído e não vai dar certo para a gente voltar. Perfeito. Agora, uma pergunta aqui do Gabriel, que esteve aqui, que conversou comigo na terça-feira, ele está perguntando: o medo de contaminação pode afastar o torcedor dos locais? Mas não só do local do jogo, pode afastar do cinema, pode afastar do show, pode afastar de uma fila de banco. O medo, ele tem que ser encarado como uma forma que o ser humano tem de se autodefender. Eu acho até que a gente tem que ter, somado ao medo, como eu falei no início, nós temos que ter respeito. Então não basta, eu estou em casa há 70 dias quase, né? Desde 70 dias quase, não, acho que deu, né? 18 de março,
Hoje 28 do 5, então é isso aí. Deu 70 hoje, então. Então eu tô com uma quarentena que deveria ser com 70, não sei como se chama, uma setentena. Tô com uma setentena aqui agora. E isso por quê? Não é porque eu estou com medo. Pode ser que se eu pegar a doença, eu não tenha sequer... como se fala? Que eu não tenha... isso, não. É que eu não tenho... Comorbidade, não, sequela, eu não tenho, impactos eu posso não graves. ter nem... Olha, esqueci a palavra. Chutem aí a palavra para mim. Não, que eu não tenha... O quê? Dor de cabeça, febre... Sintomas. Isso, sintomas. Sintomas. Isso, eu posso Você fica assintomático. Ficar assintomático. Aí, a Paulinha falou ali, ó. Obrigado. Agora vem Kim. Paulinha mandou sintomas. Agora todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe, né? Agora ficou fácil. A Júlia tá de sacanagem. Mas vamos lá. Beleza. Olha lá, agora Júlia tem 5 mil sintomas, pessoal. Obrigado. 50 sintomas, as perguntas vão subir. Legal, a gente já entendeu. Peraí, que eu vou puxar umas perguntas. Olha lá, nosso conselheiro, doutor Tomás. Então, o que eu tô falando do medo com a pergunta do Gabriel, pode ser que eu fique doente e não tenha sintoma, mas se eu tiver um contato com o meu pai, por exemplo, pode ser que ele tenha e que venha a óbito. Então, além do medo, eu tenho que ter o respeito pelas pessoas. Olha ali o Léo perguntando se é mímica porque não tá ouvindo a gente. Ou é brincadeira? Ou está controlando o tempo? Acho que é isso que ele quer dizer. Eu acho que é muito mais sobre não só não querer ficar doente, mas como não querer que o outro fique doente. Né? Eu vou puxar aqui mais uma pergunta, antes que os sintomas, já joguem tudo muito lá para 50 perguntas prontas cima. Já? Não precisa pegar de todo mundo. Depois me manda a pergunta, tá fazendo aqui. Vamos lá, eu respondo para todo mundo, ou manda pelo Instagram, não tem problema. Vai fazendo, vamos lá, vamos falando, não precisa buscar nada, vai. Vamos lá, a gente está aqui chegando a meia hora, mas a gente vai esticar bem mais. Como seria feito? Aqui já falou do calendário do campeonato. Essa pergunta é super interessante. Como será feito com os contratos dos jogadores que venceram durante a pandemia? Será admitida alguma exceção para um contrato menor do que 3 meses previstos na Lei Pelé? Não tem muita relação com o nosso tema, mas existe um PL. Não, existe um PL, mas tem a ver diretamente com a minha área da federação, que é o registro de contratos. O pessoal está curioso para saber como você pensa, eu acho. Projeto de Lei 2125/2020. Tem uma proposta ali que pede para que se diminua o contrato de trabalho, o período mínimo de contrato de trabalho para 1 mês. Hoje, o artigo 30 da Lei Pelé fala de 3 meses a 5 anos o contrato de trabalho de atleta, especial de atleta. Neste PL, se for aceito, se passar o PL e for sancionado, a gente diminui este mínimo de contrato de trabalho para 30 dias. A realidade hoje é que os contratos têm no mínimo 3 meses. Então, precisaremos ter uma negociação aí com o sindicato se agora virou zoeira, né? Não, mas eles estão tirando. Você sabe que eu sou bem negativo. Vai tranquilo, pode zoar. Então, o que acontece? O contrato hoje é de 3 meses a 5 anos. Tem um PL 2125/2020 que trata deste ponto. Foi perguntado pelo deputado ao Reinaldo. O Reinaldo pediu para a gente, nós fizemos ali, junto com alguns outros advogados, com o Milton Jordão, por exemplo, da Bahia, uma redação para que tivesse um 30A, um 30B, fazendo a previsão de 1 mês. Mas isso precisa ser aprovado. O que temos hoje de realidade é um contrato de no mínimo 3 meses. Então eu vou voltar aqui para as minhas perguntas. Vou usar meu privilégio. E a FIFA fez algumas recomendações diferentes, por exemplo, de não poder cuspir em campo, não poder abraçar na comemoração. Como que isso vai ser penalizado? Como que isso está funcionando? FIFA, ao contrário, né? Algumas federações que estão voltando estão fazendo esse tipo de recomendação para que não se tenha comemoração, para que o atleta não dê cusparadas ao chão, não tussa, enfim, qualquer coisa nesse sentido, para não intoxicar os outros, ou enfim. O que acontece? A FIFA ontem lançou uma portaria dizendo que, ok, não precisamos fazer
não precisa. Vocês podem punir, podemos punir, mas que esta punição não venha através de um cartão vermelho. Porque não vai ser possível ao árbitro, por exemplo, ver todas as cusparadas que se dão no campo. Tá falando de a pessoa cuspiu no gramado, não estou falando de cuspir em outro. Cuspir em outro é pena. Não, tudo bem, não, muito pelo contrário. Tudo bem. Está na regra. Tô brincando. Não, isso tá na regra que já dá cartão vermelho. Então não é por isso, tá? Então o cuspir em outro, isso já é uma punição, já existe a punição, já tem artigo próprio, inclusive no CBJD. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a FIFA pediu para que esta atitude de cuspir não seja punida com cartão amarelo, porque senão você pode prejudicar, porque não viu outra. Então estas decisões, estas situações de cusparada vão ser analisadas posteriormente, em vez de se dar um cartão amarelo na partida pelo árbitro, vai ser analisada posteriormente, através das imagens, pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Entendeu? Então vai ser um pouquinho diferente. A FIFA só pediu, então, essas recomendações de não fazer ou qualquer coisa assim, partiu das federações internacionais, e a FIFA ontem pediu para que isso não seja mudança de regra de jogo, né? Não seja uma mudança para que se aplique cartão, porque isso é regra de jogo, e sim que seja uma situação disciplinar posterior. Tá aqui. Quero de novo mandar um abraço para todo mundo que está aqui tirando sarro da gente, parabenizando, cumprimentando. E vou retomar aqui no teu artigo, você trouxe o exemplo da NASCAR, né? Que apenas 4 repórteres podem entrar em campo. Você acha que isso vai custar mais caro, essa quase exclusividade da transmissão? Quem transmitir não vai ter para si realmente uma quase exclusividade? E pensando nisso, num cenário em que o dinheiro pode diminuir, que aliás você já disse até que vai diminuir, vai circular entre menos pessoas. Como que você acha que isso vai impactar no esporte? Até trazer o exemplo da NASCAR. Na NASCAR, então, vai ter uma equipe de reportagem do pessoal que comprou o direito de transmissão, a mesma coisa que acontece conosco. Eles vão ter 2 repórteres eleitos, escolhidos pelo pessoal das equipes, ou não, pelo sindicato do pessoal de mídia, e um outro pelas equipes. Então, 4 pessoas estarão ali circulando para fazer as reportagens. No nosso caso, o que a gente pensou, e é muito mais próximo até do que tem na Bundesliga, é que nós teremos obrigatoriamente a equipe da Rede Globo, que comprou os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, uma equipe da FPF TV, da TV da própria federação, que poderá ceder este material para as outras empresas de mídia, bem do próprio time mandante. O clube mandante também terá a sua equipe de comunicação trabalhando no campo. Então serão 3 para nós, em vez dos 4 da NASCAR. Por que esses 3? Primeiro, porque a Globo já tem os direitos disso. E segundo, os outros 2, Federação Paulista e Clube Mandante, farão a distribuição deste material de imagem e de som, efetivamente, para as outras emissoras. Uma situação também que ocorreu, Mari, desculpe te cortar, é que as entrevistas coletivas também foram proibidas, né? A entrevista coletiva, a zona de entrevistas posterior também, a zona mista também foi proibida em alguns protocolos. Nós também tendemos a fazer da mesma situação, adotar o mesmo padrão para que as entrevistas sejam feitas de maneira digital, como nós estamos fazendo aqui. O repórter vai perguntar dentro de um link, por exemplo, da Federação Paulista para o atleta, para o treinador, ou seja, para quem quiser. Algo novo. Ou seja, realmente algo novo, completamente diferente daquilo que a gente conhece. Vou aqui fazer uma pergunta, Tarcísio Bresciani. Delbin, você acha que este tempo isolado antes dos jogos poderão gerar pedidos de horas extras no futuro? Só que eu entendo também, Tarcísio, que nós teremos, mais uma vez, as questões discutidas por um judiciário que vai ter vivido a mesma situação que todos nós. Pode ser que o entendimento do judiciário também mude e seja menos, se for ver, paternalista, podemos dizer assim, ou protecionista, enfim, não quero atacar o trabalhador que é o atleta, mas o que eu quero dizer é que pode ser que a gente tenha outro entendimento. Volto àquilo que eu disse antes. Precisaremos todos nós estar na mesma toada, na mesma, assim, com o mesmo norte, porque senão a gente não chega em lugar nenhum.
Perfeito. Aqui mais uma pergunta. Doutor Gustavo, teremos o mesmo plano de ação de outras Então, ligas com para 5 o Campeonato substituições Paulista, por jogos? provavelmente não, porque a gente não vai mudar nada no regulamento do nosso campeonato. Mas para os novos, Isso é uma pergunta possivelmente importante sim. também. Então, Série B, que vai começar Campeonato Paulista Feminino, os dois, né? O Sub-17 e o principal. Os próximos campeonatos provavelmente teremos. Lembrando que a Federação Paulista já faz isso na base. Os campeonatos de base da Federação Paulista já tem, os jogos já têm 5 substituições. Como a Copinha, por exemplo. Pode falar. Aí eu quero fugir um pouco do que está no teu artigo, mas você acredita que esse período parado ele pode trazer impactos físicos para os jogadores? E isso é uma situação para todos, né? Para todos. Qualquer tipo de atleta, não só atleta de futebol, ele deixar de treinar ou treinar diferente do que ele treinava antes e vir com uma sequência forte de jogos pode gerar muita lesão, na verdade, como aconteceu, por exemplo, na Bundesliga. O campeonato alemão, a gente tem visto um número gigantesco de lesões causadas por esse retorno. A impressão que dá até que o jogo está menos violento, né? Tem menos, ele pareceu com menos impacto, com menos contato. Com menos contato. Com menos impacto. Obrigada, é isso. Não vou perguntar a palavra, não, senão daqui a pouco começa a subir aqui. Impacto. Não dá. E aí o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, você comentou no seu artigo que alguns clubes já voltaram a treinar, apesar de algumas orientações das autoridades de saúde. O Conselho Regional de Medicina ele está prometendo ingressar com ações, com processos administrativos disciplinares contra os médicos que autorizarem a retomada dos treinamentos aos clubes. Como que você avalia essa interferência externa? Mais uma vez eu vou falar e vou bater de novo na mesma tecla que a gente precisa estar tudo junto. Então qualquer bandeira que se levante neste momento vai ter defensores e vai ter pessoas que vão ser contra. Então, assim, uma situação que, pelo que eu li do ofício encaminhado pelo CREMEG aos médicos dos clubes, que eles entendem que é uma desobediência ou uma atitude de... como é que se fala? Enfim, de dolo ou culpa desses médicos atestarem ou permitir uma atitude negligente em perícia. Negligência. Obrigado, palavra doutora. técnica aqui. Deixa eu fazer meu conhecimento doutora, servir então, uma coisa. Eles entendem como vou aqui negligência passar para uma outra pergunta. do médico aceitar que o atleta retorne. Mas pelo que eu tenho visto, os retornos lá, né, que já ocorreram no Flamengo, em Minas também, no Atlético, estão sendo muito bem acompanhados pelo setor médico. Então, assim, esta situação com o CREMEG, na minha modesta opinião, é algo que se deixou escapar. Precisava ter conversado com eles antes. Com relação à competência, eles têm toda a competência para tratar com os médicos. Os médicos são médicos porque estão no CREMEG, né? Como nós, advogados, estamos filiados, podemos dizer assim, associados, como é o nosso... com a OAB. Com a OAB, entendeu? A OAB. E quais você comentou agora há pouco que os clubes de São Paulo já definiram os 4 grandes, salvo o melhor juízo, não que eles retornarão aos treinamentos juntos. Todos. Todos? Não. Eu tinha entendido que seriam só os maiores. Enfim, eles todos vão voltar juntos. Você acredita quais as medidas que devem ser tomadas? Você acha que tem mais alguma coisa além de uso de equipamento de segurança, distanciamento social, higienização reforçada? Não tem muito mais que isso, pelo menos por enquanto nós não temos, né? Esperamos ter, que se tenha droga logo, né? Que se tenha ou vacina ou medicamento, para que a gente evite qualquer tipo de contaminação. Mas, assim, o que temos hoje são as mesmas situações do protocolo que já existe. Isolamento social, distanciamento social, luvas, máscaras, álcool, lavar as mãos, são as questões que nós temos hoje.
não temos mais do que isso, não. O isolamento depois e durante, com o isolamento deles em locais antes testados durante e antes das partidas, essa vai ser a situação. A gente pensa que nós vamos ter que fazer mais ou menos uns 25 mil testes. Nossa. E o impacto financeiro Mas você sabe de uma disso, situação então, vai ser que gigantesco. é natural também, os testes que estavam mais caros já começou a diminuir os preços, pelo que me foi informado pelo Departamento de Compras da Federação Paulista. Eles estavam fazendo uma cotação a princípio e agora essas cotações mais novas já têm preços menores. Então, pode ser uma boa notícia isso. Eu acredito que se colocar na balança o impacto de fazer os testes e o impacto não só humano de contaminação e disseminação da doença e até de continuar com o esporte parado, eu acho que é muito melhor gastar com testes do que continuar como está, né? Em algum momento isso deve acontecer. Aqui chegou uma pergunta na caixa de perguntas do Gustavo Souza. Até que ponto a falta de público pode impactar financeiramente nos clubes e federações? Não, federação, mas já vamos botar no plural. Impacta diretamente, é menos dinheiro. Sem público, eu não tenho... Você está me ouvindo? Sem público, a federação já não tem o percentual que ela recebia por conta disso. Os clubes terão uma diminuição absurda da sua renda, porque muitos viviam ou tinham parte do seu recurso vindo desse público, né? Do público ou do sócio torcedor, que também permanecia num programa para comparecer ao estádio. Então, assim, vai se ter um problema gigantesco em termos de dinheiro. O dinheiro que existia antes não existe mais, gente. Não existe mais. Alguém comentou que os contratos eram supervalorizados. De fato, eram supervalorizados porque são estrelas que estão no campo. Nós temos ali dentro do campo as estrelas que são as que fazem o nosso esporte, o esporte que a gente gosta. A nossa paixão está ali, enfim, os caras são os que realizam, são os artistas que realizam o espetáculo. Então, eles têm que ser valorizados. Só que o fato desta valorização vai ter que se diminuir. A gente vai ter que começar a pensar que os contratos vão ser menores. Eu não tenho esses dados já, mas tenho certeza que no final do ano, por estar no registro, eu vou poder te dizer, de fato, os contratos eram de X milhões de reais, hoje estão em muito menos do que isso. Quem sabe seu próximo artigo na coluna seja sobre isso. Vamos lá, até chegar. Vamos lá, aqui uma pergunta que chegou, quarta desportiva. E o risco de falências e a redução de times, como você avalia? Associação não é o termo tecnicamente correto, né? Nós não temos falência de associação, mas a gente poderia ter uma quebra aí, algum jeito desse prejuízo da dissolução da sociedade. Podemos sim, podemos ter uma redução de clubes. Isso é uma situação que a gente busca não ter, né? A gente está buscando outras situações, como ter novas transmissões, por exemplo. Como você não vai ter nada de público nos estádios, você necessariamente vai ter que ter transmissão de todas as partidas. Então, a A3, por exemplo, que não tem um contrato específico de transmissão, aqui falando do nosso caso, vai passar a ter. Então, a gente vai poder ter aí outros produtos, que vai ser a venda dos direitos de transmissão da A3, da B, do campeonato feminino, da base, enfim, do que tiver. Entendi. Chegou aqui mais uma pergunta, não sei se você já vai ter a resposta, mas esses testes serão pagos apenas pela Federação Paulista ou os clubes vão custear também? O que a gente tem pensado a Federação Paulista, a princípio, banca, e não se sabe depois como que nós faremos aí um acerto com os clubes. Mas o certo é que o próprio campeonato vai ter menos despesas, né? Por exemplo, não tem festa do final do ano, do final da competição, por exemplo, não teremos. Existe uma festa de entrega de prêmios, tudo mais, essa festa já foi cancelada. Então, será um dinheiro a menos que se gasta. Então, a gente vai tá fazendo reordenando o nosso orçamento para poder custear isso. Não está definido ainda se é a federação que paga sozinha ou se os clubes vão pagar, mas a princípio é a federação, sim.
Eu falava um pouco antes de você conseguir entrar sobre o evento já tradicional do IBDD, que já está, acho que, na 18ª ou 19ª edição, que acontece no final do ano. Talvez a gente nem sabe como será esse ano, né? Então, acho que a gente está em período incerto e período de repensar e entender de novo o evento IBDD o que está acontecendo em todas as áreas. O simpósio, o Seminário Nacional, Fórum Brasileiro o Simpósio de Internacional. Esportivo, IBDD-ASP, que é tradicionalíssimo já, mas a gente vai poder, por exemplo, usar alguma plataforma, né? Podemos fazer pelo Zoom. Não é o que se deseja. Claro, se reinventar, não é o que se né? deseja, Repensar. mas pode ser que tenha algum tipo de mudança nisso também. Gustavo, você acredita que a pressão popular para a retomada do futebol ela tem que ser levada em conta? Ou você acha que a forma como isso tem que ser encarada de uma forma muito mais técnica do que eu vou acabar sendo até repetitivo. Nós teremos problemas de clamor público, nós teremos problemas se todo mundo não tiver na mesma linha, na mesma vibe, todo mundo com o mesmo norte, atleta, treinador, árbitro, federação, clubes, gestores, todas as pessoas envolvidas não tiverem no mesmo ritmo ou na mesma linha de sequência para seguir, nós teremos problemas. Aquilo que eu falei, qualquer bandeira que se levante, como foi o CREMEG no Rio, foi uma bandeira que se precisava ter, né? Então aí o CREMEG falou, então agora está todo mundo se apoiando no que disse uma autoridade para que não se volte ao treinamento, por exemplo. Mas isso é só um exemplo. A gente tem várias outras situações. Tem muita gente querendo que volte imediatamente, tem muita gente querendo que não volte por segurança, porque não existe segurança, porque não existe possibilidade de se fazer sem se prejudicar os outros. Então, assim, pode ter, o clamor pode ser ruim? Pode, para o bem ou para o mal. Isso é sempre. A torcida é Fla-Flu, né? É derby, é Palmeiras e Corinthians, enfim. Vamos deixar esse assunto para lá. Aqui está chegando mais uma pergunta. Aqui no Rio, de acordo com o Landim, presidente do Flamengo, os custos dos testes serão então, todos arcados pela Federação de Futebol. Acho que cada federação vai se organizar de uma forma. Nós também teremos, né? Mas nada impede, por exemplo, do Flamengo comprar testes, já ter comprado testes para fazer um retorno anterior, por exemplo. Então, isso é despesa de cada um. E aí eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Infelizmente, a gente já vai ter que começar a caminhar para o final, porque faltam 10 para então, peraí, 8 deixa eu falar um negócio. Então, aproveitar que o Léo está aí. Passou rápido. Temos uma audiência qualificada. Semana que vem, dia 5 de junho, é aniversário do IBDD. O IBDD completa 19 anos. Então, quero lançar um desafio para o Léo para fazer um evento na sexta-feira para a gente debater aí com os associados do IBDD, perguntas e respostas, alguma coisa para a gente fazer um happy hour aí no Zoom. Então fica o desafio, vamos ver se o Léo se manifesta aí ou se ele vai fugir da raia. E aí, presidente? Presidente? E aí, presidente? Vamos ver. Vamos ver se o presidente se manifesta. Enquanto isso, eu quero te fazer uma pergunta, que é a seguinte. A pandemia, esse estado que a gente está vivendo, ele escancarou problemas muito graves, crônicos aqui no Brasil. Saúde, educação, enfim. Você tem medo de que o esporte, como um elemento essencial, a educação e a saúde preventiva, ele seja esquecido nesse ponto? Olha lá, a Júlia tá falando aniversário do Delbin também. Por isso que você quer festa do BDD? Vai ser a única Cadê festa o presidente que nós teremos, para tomar uma atitude aqui? Faz happy hour junto. Não tem problema. O quê? E aí, você teme, então? Olha lá, Paulinha, não só o IBDD que faz aniversário. Tô me aproveitando disso. Cadê o Léo? Vamos lá. Aqui. Você teme que o esporte, então, como elemento inerente ao desenvolvimento da saúde preventiva, à educação, ele seja esquecido nesse momento? O esporte representa, aqui no Brasil, 2% do PIB. É uma indústria muito importante. Além disso, se a gente pensar sem ser em termos de dinheiro, é educação, cara. Esporte é cultura, é educação, ele forma caráter. A gente pode ver que a gente sempre pensou e sempre falou isso. O futebol, para usar o exemplo só do futebol, ele te ensina a levantar e a cair, ele te ensina a ganhar e a perder, ele te ensina a trabalhar em equipe. Então eu acho que não dá para esquecer. É impossível esquecer o esporte, porque o esporte é inerente à sociedade, é inerente à nossa vida. Não dá para viver sem. Não é porque eu estou defendendo
o meu ganha-pão e a minha paixão. Claro, e acho que não é só. E não é só o esporte de alto rendimento, né? Acho que todo mundo está sentindo falta nesse momento de isolamento social de fazer uma atividade física, seja jogar bola com os amigos na semana, ir à academia, enfim. É só ver o número os números da Bundesliga quando voltou, o número do Ibope que se deu, né? Assim, a audiência é absurda no mundo inteiro. Então tá aí, mostrou-se, né? Eu acredito que quando retornou a Bundesliga, então, todo mundo parou para assistir, a gente quem gosta do esporte. Eu e o Renatino estávamos fazendo um bate-papo com o pessoal do grupo de estudo da PUC, exatamente no horário. Só que daí eu estava transmitindo do computador, eu tenho a TV na frente, então eu deixei ligado e eles também. Então a gente comentou, inclusive, isso durante durante o bate-papo, durante a palestra, enfim, chamemos como quiser, a gente comentou também o evento da TV que estava acontecendo, os gols saindo, etc. Não, aqui em casa a gente já tava começando a brigar já por causa de replay de jogo, porque você grita, você comemora, porque até o replay ali de qualquer campeonato que tenha ganhado, que vieram aí na Band, na Globo, nos domingos, já estava dando emoção, porque era uma abstinência muito grande mesmo de futebol. Aqui, o presidente respondeu: meu eterno presidente, claro, desafio lançado, desafio aceito, mas só se os associados quiserem, quero ver se manifestarem. E aí já tem aqui um monte de gente falando que quer. Vamos organizar, Léo. E aí, presidente? Tem que se associar. Vamos primeiro dizer sim para se associar. A Júlia está fazendo uma promoção aqui, ó. Curso da Federação Paulista de Futebol está sensacional. Eu tive nele também hoje. Também. Cadê? Peraí. Só um minutinho que o presidente me mandou aqui uma mensagem no WhatsApp. Lá. Viu? Nós temos quanto tempo aí? Olha lá. A gente tem mais prêmio para quem participar. 5 minutos. Não, pode ir. Eu não estou acompanhando muito essas coisinhas aí. O presidente Leonardo Andreotti, ele está aqui sugerindo uma promoção que vão ser 10 revistas brasileiras de direito desportivo, que são hoje coordenadas pela dupla, Dr. Leonardo Andreotti e Dr. Gustavo Delbin, para quem gravar um vídeo parabenizando o IBDD pelo aniversário. E aí tem que marcar, então, o Instagram do IBDD, nos stories, colocar as hashtags, hashtag time IBDD, hashtag IBDD 19 anos, hashtag IBDD. Olha aí, que beleza. E parabenizando o IBDD. A partir daí, acredito que deva ser compartilhado no Instagram do IBDD. E aí pode sortear, de repente, nesse evento comemorativo na sexta-feira, para comemorar o aniversário do IBDD, o aniversário do conselheiro. Ficou muito mais legal do que eu imaginava. E pode mandar 10 revistas aqui, que daí eu também dou de presente para alguém, Léo. Aí, Léo. Bom, vamos pensar num post para dizer, mas quem começar já a compartilhar já pode começar a concorrer, então, fazer o vídeo, colocar nos stories, hashtag IBDD, hashtag time IBDD, hashtag IBDD 19 anos. Se esquecer alguma, acho que tudo bem. E, obviamente, precisa seguir a página do Instagram do IBDD, de preferência, ativar as notificações para não perder nenhuma live aqui. Olha que desafio bacana. Tá ficando cada vez desafio bacana, Léo. De mais alto nível. Aqui, ó, o Léo já abriu. Sua ideia foi boa, Delbinha. Semana especial, aniversário do IBDD. Então vamos pensar em algumas coisas aqui, algumas atividades. Já virou aqui, deu a louca no gerente. O Léo já vai liberar mais 10 revistas também. Aqui, então são 2 kits de 10 revistas brasileiras de direito desportivo. Uma a gente vai sortear por conta das lives e a outra, vamos pensar ainda como fazer, de repente. Mas sempre nos eventos. Vamos ver se chegou aqui mais alguma pergunta. A gente veio para bagunçar o tal do negócio da live, né? Tava tudo bonitinho, falando de coluna, daí agora tá caindo. Pois é. Vai, vambora. Já aqui, Dr. Tomás tá mandando aqui. E as arenas desportivas, esse produto terá ainda futuro? Ô, louco, professor Tomás Matos Paiva, meu professor. Professor Tomás Matos de Paiva, conselheiro do IBDD. Quando eu conheci o Tomás, eu tava matando aula dele, só que era dia do meu aniversário. Então eu já tinha ido pro pub com o Daniel Bisogni, a gente tinha matado a aula do Tomás sobre doping, tinha ido pro pub para segurar a reserva. Daí ficamos num lugar separado ali, né? Todos os convidados, o pessoal da classe, inclusive, foi para. Daí eu estava na porta,
E o Tomás, que eu não conhecia pessoalmente, queria entrar, né? E eu meio que cercando, assim, né? Na porta. Falei, daí ele falou... Opa. Eu que falei, não. Eu não queria ir no aniversário do Delbin. Eu falei, sou eu, quem é você? Ele falou, Tomás, seu professor que você matou aula hoje. Eu falei, professor, Seu eu só estava professor. aqui reservando este lugar para você, entendeu? Mas então, as Como arenas têm assim? futuro sim, porque a gente vai ter que dar outra utilidade. Então, eu tive notícia que algumas já estão fazendo, por exemplo, o cinema com carro, o drive-in dentro do campo, digamos assim. Então, quer dizer, é uma ideia a se desenvolver. Mas assim, gente, ideias vamos ter que ter. Nós vamos ter que ter, porque senão vai quebrar todo mundo. Olha o folclore, olha lá o Tomás falando. Tá. Aqui, ó. Acho que tua filha respondeu aqui, só observa. Ah, não tem problema, ela nunca matou aula, é boazinha ela. Tá Infelizmente... Bobo o pai dela. Eu também nunca matei. Se alguém aqui tiver me vendo, se minha mãe tiver aí assistindo a gente, dizer nunca matei aula. Que eu já falei antes, mas agora já que ela provocou, eu já tive 19 anos. Ela nunca teve 46. Então, dá uma segurada. Olha lá, olha lá. Tá. Olha lá, nunca matei, ela tá mandando. Vamos lá. Delbin, infelizmente, está muito gostoso o papo com você, está muito legal, acho que o pessoal está gostando, mas faltam 4 minutos para cair nossa conexão. Então eu queria convidar você para fazer suas considerações finais, para depois a gente poder, infelizmente, considerações encerrar. Finais, acho que a coluna falou exatamente o que eu pensava, ou seja, nós teremos uma nova vida a partir de agora, vamos ter menos dinheiro, vamos ter que ter mais cuidado. Então, assim, vamos reinventar o futebol. E é necessário. Essas pessoas todas que estão aqui com a gente são pessoas que produzem muito culturalmente e fazem o direito desportivo. Então, a gente tem que pensar junto para ajudar o pessoal do marketing, fazer o que eles pensem, vire contrato na nossa mão e que todo mundo consiga fazer o futebol continuar, o esporte em geral continuar. A gente não pode ficar sem esporte, porque eu volto a dizer, esporte é educação, é cultura, é vida, né? Faz parte da nossa vida, está todo mundo sofrendo de abstinência. E agora, por fim, se você quiser falar do desafio de novo, está lançado aí. Se a gente cair, boa noite a todos, obrigado pela participação, obrigado pelo monte de coisinha que ficou passando. Se eu puder, depois eu vejo. Isso é possível ver depois? Então... acredito que sim. É só meu celular não travar que nem travou na terça-feira, a gente conseguir salvar lá. Então, beleza. Que aí dá para ver. Se não, também legal, quem assistiu foi ótimo, foi super produtivo. Repetindo aqui o desafio para todo mundo fazer um vídeo nos stories, parabenizando o IBDD pelos 19 anos e colocando as hashtags. Hashtag time IBDD, hashtag IBDD, hashtag IBDD 19 anos, marcando o Instagram do IBDD, que mais uma vez eu convido a todos para seguirem, ativarem as notificações, se filiarem. Quero agradecer muito a participação de todos aqui na live, a audiência de todos. A gente ficou aqui com muita gente, muitos amigos queridos entrando, mandando beijos. Eu vou me abster de nomear cada um deles como geralmente a gente faz, porque realmente foram muitas pessoas que entraram aqui para te prestigiar, Delbin. Queria agradecer essa conversa, te agradecer por toda a tua contribuição para o direito desportivo, que todo mundo aqui, acho que a maioria foi teu aluno em algum momento, inclusive eu. E aí legal. Todos nós somos muito gratos à tua contribuição. Queria agradecer, então, a todo mundo que está aqui nos assistindo, na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Leonardo Andreotti, ressaltar o desafio e dizer que a gente vai cair em 10 segundos. Valeu. Tá bom? Semana um inteira beijo para todo mundo, então. Um abraço, até logo. Tchau, tchau. Semana a gente vai fazer. Valeu.